A pandemia do novo coronavírus já mudou as nossas vidas. E é impossível não pensar o que mais vai acontecer quando tudo isso passar. Hoje eu vou conversar com o psiquiatra transcultural Vitor Pordeus sobre essa perspectiva. Olá, doutor Vitor, tudo bem? Olá, tudo bem, Dandara? Tudo bom? Na medida do possível, né? Tudo bem. Eu Tá queria uma que a gente loucura, iniciasse. né? Loucura muito grande. Eu gostaria que a gente iniciasse o programa de hoje com uma explicação da diferença do tratamento que você faz, né, com a psiquiatria transcultural, com as psiquiatrias mais conhecidas no mundo. Então, psiquiatria transcultural, né? Que em grego quer dizer medicina do espírito através da cultura, né? Então, o insight fundamental da psiquiatria transcultural é que as doenças mentais são produções culturais, são construídas pela cultura, pelo hábito cultural, pelos vícios, pelo mau hábito cultural, né? Então, nessa abordagem, que também pode ser chamada antropologia da psiquiatria, né? Onde tem o departamento lá na Universidade McGill, em Montreal, onde eu dou aula, né? Onde eu trabalhei os últimos 4 anos, a gente faz uma abordagem antropológica. Então, se a pessoa está com depressão, está com psicose, né, está com uma síndrome ansiosa, a gente faz a história dela, a história da família, a história dos pais, a história dos avós, a história do núcleo, né, familiar, a história da comunidade. E aí é muito bom, porque a gente sempre encontra traumas, violências, abusos sexuais, abusos psicológicos, né? Então, essa abordagem da psiquiatria, ela é uma abordagem antropológica, histórica, né? E isso está alinhado com a medicina hipocrática, né? O Hipócrates, o fundador da medicina, ele já dizia da importância de olhar a história, a alimentação, a água, os hábitos, a cultura, o sonho, o pensamento do paciente. Então, a psiquiatria transcultural, ela aborda o fenômeno da doença e o fenômeno da saúde nesse entendimento de que nós somos chimpanzés bípedes culturais, né? Que acreditam que são deuses solares, né? Chimpanzés bípedes sem pelo, que é a nossa evolução de 3 milhões de anos, e que eles acreditam, então, que são deuses solares. Então, nós temos uma capacidade incrível de embarcar na nossa própria cultura, na nossa própria ficção, né? Então, a psiquiatria transcultural ajuda muito a olhar esses aspectos, né? Da importância da cultura na existência humana. E hoje, com essa situação de pandemia, onde nós estamos em isolamento social, como é que o senhor tem conseguido fazer esse trabalho de psiquiatria transcultural comunitária, né, que você fala? Pois é, o trabalho já foi feito, né? Eu voltei para o Brasil tem 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, nós conseguimos trabalhar com um grande número de pessoas, mais de 150 pacientes foram examinados e foram trabalhados e tal. Desses 150, a gente ficou com 15 grupos, né, familiares, né, 15 pacientes de seus grupos familiares, e eu sigo esses grupos familiares nesse último 1 ano e meio. Então, o trabalho acaba que não é tão complicado, porque quando você conhece as pessoas, conhece a história delas, conhece os diagnósticos, conhece a história das famílias, né? Conhece a história das comunidades, você já vai tendo uma visão muito mais fácil e mais sólida do que está acontecendo com a família e com o paciente. Então, eu estou acompanhando eles por telefone e estou acompanhando eles por internet. Temos feito atividades, reuniões em grupo e tal. E, felizmente, as intercorrências têm sido muitas, mas não têm sido graves. Nós já tivemos agressão física, já teve crises ansiosas variadas de todos os tipos. Então, isso a gente está acompanhando. E o que chama atenção nesse momento é a imensa carga psiquiátrica que essa pandemia gerou e que esse isolamento gerou, né? É um fenômeno imunológico psiquiátrico, né? Tem uma epidemia, uma pandemia, né? Que é uma infecção epidêmica que atinge vários países, e a gente decreta o isolamento e depois disso meio que não tem um sistema de saúde aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, não tem um sistema de saúde para acompanhar as pessoas em casa, né? Que é a saúde pública, é a medicina de família comunitária. Então, isso gera um estado de promoção de doença, né? De promoção de adoecimento, de insalubridade, que é inédito na história da humanidade.
nesse tamanho, né? Pandemia nós sempre tivemos, desde o Egito Antigo nós temos regime de pandemia. Quarentena nós sempre fizemos também, desde a Idade Média, desde o mundo antigo se faz quarentena. Agora, pandemia e quarentena desse tamanho, com a humanidade desse tamanho, com centros urbanos desse tamanho, nós nunca tivemos. E outra coisa também que eu acho que tem que falar é a importância do saneamento básico e do saneamento ambiental, né? Porque na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 40% das pessoas não têm acesso à água limpa, não tem saneamento básico. O mercado onde essa pandemia lá em Wuhan, na China, começou, era um lugar sem saneamento, com convivência promíscua com animais, exploração excessiva de animais. Então, isso tudo são fatores que essa pandemia deveria fazer a gente refletir, né? Deveria a gente usar esse momento do isolamento não para adoecer mais, mas para curar, né? Para identificar as causas do nosso adoecimento, para identificar as causas de como que a gente chegou até aqui. E aí é muito preocupante, porque não tem ninguém falando sobre isso, sobre saneamento básico, saneamento ambiental, saúde mental, saúde da família, saúde da comunidade. Até onde nós vamos achando que entrar a polícia, matar 15 pessoas numa comunidade não vai gerar doença grave, não vai gerar depressão, não vai gerar toda sorte de problema. Então, eu acho que uma das grandes questões que nós estamos enfrentando é exatamente essa, a ausência de uma reflexão razoável que explique o que nós estamos vivendo. E o componente da saúde mental me parece que é um dos componentes principais justamente na geração, na amplificação e no possível tratamento disso que nós estamos vivendo. Você falou bastante da questão da saúde mental. Como é que você tem percebido a diferença das pessoas que estão nesse momento agora vivendo, então, isolamento social, tipo de reclamações que você ouvia antes e agora mudou um pouco, talvez, essa perspectiva? O componente psiquiátrico desse processo que nós estamos vivendo é imenso. Isso ninguém está falando, ninguém olha, porque há uma negligência da medicina com a saúde mental. A medicina, historicamente, essa medicina moderna, ela acredita que o corpo não tem emoções, né? Que as emoções estão separadas do corpo, que o corpo é uma máquina. Então, a gente aborda sempre o corpo como máquina, aborda os pacientes como se eles fossem uma máquina. E isso revela, nesse momento, uma epidemia, uma pandemia de doença mental. Agora, da literatura científica, isso já é conhecido. Se a gente for levantar os artigos que estão discutindo pandemia de doença mental, já lá desde a década de 80, 1980, 1981, já tinham pesquisadores do campo da psiquiatria, do campo da saúde mental, apontando que nós estávamos entrando numa pandemia de doenças mentais, uma pandemia de depressão, uma pandemia de ansiedade, uma pandemia de esquizofrenia, de psicose, né? E essa pandemia, nos últimos 40 anos, só aumentou. E esse momento é um momento em que nós atravessamos o limite, né? Fomos longe demais. Essas pandemias de coronavirose já estavam acontecendo antes, né? Já tinha a síndrome aguda respiratória do Oriente Médio, né? Que é a MERS, que é uma coronavirose de alta letalidade que aconteceu lá na Arábia Saudita, né? Na Índia, em Bangladesh. Aí depois, antes, teve a coronavirose do SARS, né? Da síndrome de angústia respiratória aguda, inflamatória aguda, que também era o outro aviso de que nós estávamos mexendo com falta de saneamento básico, fragmentação comunitária, né? Ausência de condições mínimas de existência das comunidades. Então, enquanto nós tivermos comunidades vivendo sem saneamento básico, sem nutrição adequada, sem dignidade mínima, estamos todos vulneráveis. Essa é a grande lição que essa coronavirose, essa pandemia de coronavirose aí de 2020, né, nos está ensinando. Que a gente é tão vulnerável quanto os nossos cidadãos que estão vivendo sem água limpa, sem saneamento básico, em condições vulneráveis sociais. Quer dizer, a saúde é um fenômeno ecológico, né? É um fenômeno que depende das nossas relações ecológicas, que depende da integridade das nossas relações ecológicas. Ou seja, um plano de saúde pública verdadeiro, né, que abordasse realmente o problema nesse momento, começaria por saneamento básico, começaria por prover acesso à saúde às famílias e às comunidades que não têm acesso à saúde.
que é justamente o que não aconteceu na nossa política pública no Rio de Janeiro, por exemplo. Inclusive, inicialmente, isso foi uma questão muito falada, muito apresentada aí nos telejornais, da questão das comunidades que não tinham acesso ao básico, não tinham água, e fala muito, vamos lavar as mãos, mas como lavar as mãos se não temos água nas comunidades, Muitas não é mesmo? E o álcool gel, e de repente a gente vê o preço do álcool gel disparando, né? Algumas pessoas aproveitando esse momento para aumentar os valores. Então, como dar acesso às pessoas menos favorecidas nesse momento de pandemia a saneamento básico, né? A água, e também ao que a gente precisa inicialmente, como o álcool gel também, que é importante, e com os preços abusivos que a gente tem visto aí, né? Pois é. Esse debate na saúde pública é um debate antigo, já do final da Revolução Industrial, né? No final do século XIX, os pesquisadores começaram a observar que os operários infartam 40 vezes mais do que os patrões. Isso no final do século XIX. Isso foi sendo observado, e hoje a gente chama essa coisa que chama determinação socioeconômica da saúde. Então, nós sabemos que a população mais pobre, marginalizada, que não tem acesso, né, aos bens de consumo, não tem acesso à educação, não tem acesso à informação, ela morre mais e adoece mais. O Covid-19 veio revelar isso ainda mais, né? Veio mostrar isso ainda mais. Isso é tão sério, por exemplo, que aqui na FRJ tem o professor Nelson de Souza e Silva, que ele fez um estudo comparando que as pessoas na Gávea têm 40 vezes menos chance de sofrer um infarto ou um derrame do que as pessoas comparadas em Santa Cruz, por exemplo. Né? Então, isso é um dado antigo. Isso no Covid vai ser verdadeiro. Quer dizer, as pessoas que estão vivendo sem saneamento básico, sem nutrição adequada, sem emprego, sem educação, né? Com a polícia dando tiro, com o narcotráfico dando tiro, milícia dando tiro, tudo, né? Um ambiente social conturbado. O que esse ambiente social conturbado faz? Inflama. A pessoa fica inflamada, a pessoa fica com o sistema imune ativado. E aí, quando vem uma infecção dessas, que normalmente a gente gerencia bem, isso nós sabemos também, que 99% das infecções que a gente tem contato não produzem doença, né? A gente incorpora essas infecções como parte da nossa biologia, mas essa pessoa está inflamada, que está deprimida, que está destruída, que está humilhada, que não tem comida, que não tem água limpa, que está na marginalidade, essa pessoa tem tendência a morrer mais e adoecer mais. E não é só de coronavirose, é de todas as doenças conhecidas. É de câncer, é de derrame, é de infarto, é de doenças sexualmente transmissíveis, o abuso de drogas, o abuso sexual infantil. Quer dizer, a gente está escondendo a nossa loucura de nós próprios. E a gente não pode fazer isso. Toda vez que a gente esconde a nossa loucura de nós próprios, a nossa loucura vem e derruba a gente. E no meio disso tudo, né, que a gente já sabe que é a situação da saúde pública, tem uma guerra política. Eu tenho falado que é a guerra da tese contra a antítese. Então, a tese e a antítese brigam, e não tem nenhum espaço para uma síntese, né? Que é um pensamento mais amplo, capaz de explicar, capaz de acomodar as contradições. Então, sem a síntese, fica todo mundo doido, literalmente. E isso é o que a gente vê nas doenças mentais, esse conflito total entre duas partes polares da mente humana, né? Então, é o judeu contra o nazista, o branco contra o preto, o rico contra o pobre, a mulher contra o homem, né? Essa epidemia de feminicídio, epidemia de violência doméstica. Então, o que nós estamos enfrentando é o que nós chamamos na psiquiatria de psicose de massas. Esse comportamento de nego sair correndo para dentro de mercado, comprar tudo de álcool gel, comprar papel higiênico, são sintomas psicóticos, na verdade, né? Que tem a ver, inclusive, com a parte genital, tem a ver, inclusive, com, né, a limpeza, né, do ânus, a limpeza, né, dos órgãos genitais. Então, você compra papel higiênico, você compra sabonete, você compra detergente, como se isso fosse te proteger de alguma coisa. E o verdadeiro debate, que é a saúde das comunidades, a saúde das famílias, o saneamento básico, o acesso à água limpa, isso não é feito. A gente discute só o paliativo, né? Vamos remediar e não vamos prevenir. Nós, na psiquiatria transcultural comunitária, trabalhamos de uma maneira preventiva.
Por isso que eu acompanho as famílias de forma contínua, como um médico de família, como um médico comunitário, que é esse modelo que tem que entrar. A guerra científica que está instalada hoje no mundo, em torno do coronavírus, da pandemia e dos isolamentos, é justamente a guerra científica entre aqueles cientistas que trabalham na concepção de saúde pública e aqueles cientistas que trabalham na concepção de saúde hospitalar. Você veja que os investimentos são todos no campo da saúde hospitalar. Nenhum investimento no campo da saúde pública, da medicina de família e comunidade, da abordagem da pessoa no território. Eu sempre falo isso com os meus estudantes, com os meus residentes, né, com as pessoas que trabalham comigo. Onde que o doente adoece? Ele adoece dentro do hospital? Ou ele adoece na comunidade? Adoece na família? Adoece no abuso sexual infantil que sofre do pai, que sofre do tio, que sofre dos parentes? Então, o médico tem que estar na família. O médico tem que estar na comunidade. E, se tiver na comunidade... Esse é um trabalho, na verdade, que tem que ser feito de forma preventiva, né? Não da forma que está sendo feito não tem hoje. Segredo, né? Essa ideia da medicina preventiva, né? Até o ditado popular fala, melhor prevenir do que remediar. Então, é melhor prevenir com a medicina comunitária preventiva do que remediar com a medicina hospitalar, que é cara, que agora é tudo licitação de emergência, agora é tudo dinheiro para todo lado, né? Tudo é muito caro, né? E os médicos que estão sendo colocados nesse fronte da medicina pública são todos, a maioria, recém-formados. São pessoas que acabaram de sair da escola médica, que estão trabalhando em UPA, estão trabalhando em hospital de campanha, e esses médicos vão ser traumatizados por essa experiência, que é uma experiência muito violenta, como eu também vivi dentro de hospital público, vivi dentro de emergência pública, e depois não vão querer voltar ao sistema público para atender os pacientes que mais precisam, né? Que são as pessoas que mais estão em situação de vulnerabilidade social. Então, nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé. A partir do momento que a gente não compreende as causas verdadeiras desse fenômeno, a gente começa, então, a remediar, e nós estamos correndo um imenso risco de sair dessa quarentena sem refletir sobre isso e sem entender isso e continuar repetindo os mesmos erros. Então, será que daqui para frente nós vamos ter que viver de quarentena, de pandemia em pandemia, né? Toda hora um vírus novo, porque estão destruindo florestas, porque estão destruindo comunidades, porque não tem saneamento básico, porque a convivência com os animais é promíscua, porque a gente caça animal demais, porque mata animal demais, né? O comércio de carne, o comércio de animais. Então, tudo isso deveria estar em debate num momento como esse agora, porque isso poderia levar o debate público, né? Bem feito, bem encaminhado, profundo e claro o suficiente, permitiria ao nosso público, às pessoas que nos assistem, às pessoas da sociedade, a formular uma ideia que ajudasse elas a agir de uma forma sustentável. Quer dizer, nós temos que trabalhar na comunidade, temos que colaborar com a comunidade, temos que dar um jeito de conseguir agricultura familiar, temos que dar um jeito de conseguir cuidar da nossa água. Será que nós já esquecemos a crise da água que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, que é provocada justamente pela falta de saneamento básico na nascente do Rio Guandu, né? Que as pessoas estão ali fazendo ocupações, comunidades. Então, eu fico pensando que tudo isso é um problema de saúde mental, né? Que nós estamos escondendo a nossa própria loucura de nós próprios, né? Então, isso é muito complicado. E hoje, como é que muito debate público para enfrentar. Pode falar. Sim. Como é que você percebe, a partir dessa pandemia, as mudanças no comportamento das pessoas, né? O que você acha que já mudou e para onde você acha que a gente está caminhando, né? A partir dessas mudanças que a gente já está tendo nesse momento, futuramente, o que mais a gente pode ter que mudar no nosso dia a dia, no comportamento de uma forma geral? Eu acho que assim, a primeira grande mudança, que é o que a gente vem trabalhando e está vendo agora acontecer nesses últimos 50 dias, né, que é o tempo que a gente está de quarentena, é a questão da saúde mental. A gente fala muito primeiro saúde mental. Primeira saúde mental. Primeiro, né? Sem saúde mental, nem reunião de condomínio. Sem saúde mental, você não levanta da sua cama. Sem saúde mental, você não toma banho. Sem saúde mental, você não trabalha. Sem saúde mental, você não convive com a sua família. Então, a primeira mudança que eu estou vendo e que a gente está vendo acontecer é a saúde mental estar na pauta de todos os jornais do mundo. Todos os jornais do mundo estão falando. Está aumentando a violência doméstica, está aumentando o abuso infantil, está aumentando a violência nas comunidades,
está aumentando o nível. Quer dizer, as pessoas convivem com quem elas odeiam. As famílias se odeiam. As famílias convivem um com o outro, um dando porrada no outro, um sacaneando o outro. Aí, no momento desse, que fecha todo mundo dentro de casa, explode para todo lado. Então, o que é isso? Né? Isso é doença mental, isso é uma convivência social doentia, insalubre. Isso é o primeiro ponto. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que observar e trabalhar no ponto de vista da política pública, do debate público, da informação pública que está sendo dispensada às famílias. O segundo ponto é essa questão da sustentabilidade, né? Quer dizer, nós vamos ter que refletir agora e pensar, nós vamos querer viver de uma forma sustentável com o meio ambiente, sustentável com a nossa comunidade, sustentável com a nossa família, ou nós vamos viver de quarentena em quarentena, de pandemia em pandemia, porque isso está configurado agora. Quer dizer, se a gente não refletir e não fizer uma mudança sobre o que a gente pensa sobre nós próprios, o que a gente pensa sobre a nossa prática, o que a gente pensa sobre a nossa política pública em saúde, o que a gente pensa sobre a nossa política pública, né, de promoção de saúde, né, das comunidades, nós corremos um risco muito grande de viver dessa maneira insalubre, dessa maneira insuportável, onde ninguém pode sair na rua, onde ninguém pode se tocar. Quer dizer, eu acho terrível é que as pessoas estão dispostas a usar máscaras, a não se tocar, a não abraçar seus avós, a não abraçar seus filhos, não abraçar seus netos, e não querem, quer dizer, estão mal informadas de que isso poderia ser resolvido com saneamento básico para todo mundo. É uma coisa básica, está na Constituição. O Brasil nunca fez isso. Uma grande parte dos países do mundo, isso não é só no Brasil, não, em todos os países do mundo isso acontece, nas áreas de periferia, nas áreas vulneráveis, nas áreas marginalizadas, as populações estão vivendo sem água limpa, sem nutrição, sem emprego, morrem aos 50 anos, morrem aos 40 anos, morrem aos 60 anos no máximo, né? Então, isso está chamando a atenção, né? Que a gente precisa de uma grande mudança. A grande vantagem que a gente tem nessa quarentena é a possibilidade de transformar as nossas ideias. A grande função que nós temos tido, inclusive com os meus clientes que eu acompanho por internet há mais de um ano, agora na quarentena, mas acompanho, né, visitando em casa, fazendo tudo, é isso. Vários casos nossos tiveram essa oportunidade de estar em quarentena e visitar traumas da infância, visitar traumas da família, entender a sua história, se debruçar sobre a sua história, se debruçar sobre a história da família. E esses casos são os casos que estão indo melhor, que estão tendo menos intercorrências e menos dificuldades. Então, o que a gente está vendo é a necessidade de promoção da saúde mental. No Brasil, para nós, isso tem um debate especial, que é o debate da pedagogia da autonomia, né, que o velho educador Paulo Freire fazia, quando ele fala, olha, nós não podemos depender, nós temos que ter autonomia de pensamento, temos que saber raciocinar a nossa condição, a nossa situação, a situação da nossa sociedade, a situação da nossa família. E o outro lado é a pedagogia da dependência, a pedagogia da escravidão. Então, eu falo para o Brasil, né? Nós brasileiros estamos aqui conversando, eu pergunto, nós vamos trair o Paulo Freire mais uma vez e vamos continuar nessa pedagogia da escravidão, onde tudo vem pronto, onde né, a gente é rebocado por uma ciência estrangeira, onde a gente é rebocado por uma medicina estrangeira, uma medicina e uma ciência que não conhecem o contexto brasileiro, que não conhecem as comunidades brasileiras, que não conhecem as famílias brasileiras. É uma medicina que quer aplicar, mas não quer explicar, não quer compreender. Então, dentro da própria medicina brasileira, nós temos grandes exemplos de médicos que revolucionaram suas práticas, como, por exemplo, a doutora Nise da Silveira, né, que é lá do Engenho de Dentro, do Hospício do Engenho de Dentro, onde eu trabalhei, que foi uma médica que rejeitou toda essa ciência, essa medicina estrangeiras e colocou uma medicina, uma psiquiatria transcultural comunitária dentro de um hospício decrépito do final, né, ali do subúrbio do Rio de Janeiro, do Engenho de Dentro, e fez uma prática de promoção da saúde através da cultura. Então, isso é o Brasil, porra. Se o Brasil não praticar Nise da Silveira, quem vai praticar? Se o Brasil não praticar Paulo Freire, quem vai praticar? E o momento é esse, pedagogia da autonomia ou morte. Então, o momento, Dandara, é um momento muito perigoso. Por quê? Ou a gente entende isso historicamente de uma vez por todas, ou nós vamos continuar escravos.
escravos de nós próprios, escravos da nossa falta de raciocínio, escravos da nossa incapacidade de refletir a nossa própria realidade, e a gente está vivendo dessa maneira, né? Essa situação da determinação socioeconômica da saúde, né? Essa questão da pobreza e da saúde, está todo mundo apavorado fora do Brasil, porque está anunciado um holocausto aqui dentro. Mas não é de agora só do Covid, não. Já estava sendo falado antes, com esses cortes de investimento do Sistema Único de Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, as equipes de saúde da família foram demitidas. As equipes da rede de saúde mental foram demitidas. Então, agora nós vamos pagar a irresponsabilidade, né, da nossa política pública, que é uma política pública sem visão social, né? Fica nessa coisa de ataque e defesa, vai morrer, vai matar, vamos matar os bandidos, vamos matar os doentes, vamos, né, excluir os excluídos, e não há uma reflexão verdadeira de como essas pessoas foram excluídas, de como essas populações estão sendo marginalizadas historicamente, não é de hoje, né? Temos traumas profundos da escravidão, temos traumas profundos da Inquisição, temos traumas profundos da colonização, e me parece que esse seria um excelente momento para a gente conversar sobre isso, né? E não mais repetir a tragédia. E não mais repetir essa tragédia de povo colonizado, de povo que não raciocina, de povo que não consegue olhar para a sua comunidade, não consegue olhar para a sua terra, não consegue olhar para a sua família e trabalhar de forma produtiva, né? E cooperar. Você veja, Dandara, as nossas comunidades não cooperam, tem uma dificuldade imensa de cooperar, é um dando tiro em cima do outro, é um dando facada em cima do outro. As nossas famílias se transformam em arenas de perversão, de abuso sexual infantil, né? Quem bate nos filhos no Brasil? Todo mundo bate nos filhos. Então, nós estamos promovendo doença mental. A nossa política pública está promovendo doença mental. E o nível de confusão científica se explica aí. Há um conflito de interesses entre uma medicina industrial, que serve à indústria farmacêutica, que serve à hospitalização, né, o tempo inteiro, é hospitalocêntrica, e uma medicina e uma ciência que trabalham em prol da saúde pública, da saúde coletiva, da saúde comunitária, da saúde das famílias, da saúde das crianças, da saúde dos adolescentes, né, que é onde começam as doenças mentais. Então, por aí a gente consegue desenrolar. Eu estou conseguindo falar aqui desse jeito porque eu tenho a minha prática que está funcionando e meus doentes estão melhorando. Essas 15 famílias são famílias que engajaram e que a gente está trabalhando nesse último ano e meio. Mas o cenário que está se desenhando no Brasil é um cenário de holocausto, de eliminação de classes inteiras, eliminação de grupos sociais inteiros. População de rua vai morrer todo mundo. População de hospício vai morrer todo mundo. Morre muito. A gente já sabia que eles morrem, que a mortalidade é muito alta. Mas nesse contexto de ausência de saúde pública, ausência de estrutura pública, é um genocídio dos pobres. Determinação socioeconômica da saúde é um nome muito bonito para o holocausto dos pobres, né? E isso está acontecendo agora, mas agora vai ficar mais. Sim, você, além de psiquiatra, também é ator, né? E tem essa questão da cultura muito forte no trabalho. Queria que você falasse da importância da cultura. A gente vê muitas pessoas usando a frase que a cultura salva vidas, né? A importância desse movimento cultural também para, de alguma forma, ajudar nesse momento de pandemia. Pois é. Eu sou ator desde os 9 anos, né? Eu comecei a fazer teatro lá na Coab de Realengo, né? Que eu sou da Coab de Realengo. Fui criado lá em Realengo, então eu conheço em primeira pessoa tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? E um dos fatos que salvou a minha cabeça foi fazer teatro, né? Foi eu ter começado a fazer teatro aos 9 anos, na infância. Depois eu paro de fazer teatro para estudar medicina, mas dentro da medicina eu adoeço gravemente, né? Dentro da faculdade, quando eu atendo a morte cardíaca lá por erro médico do meu avô dentro do hospital escola. Então isso foi uma coisa que me destruiu e me demorou 5 anos para eu conseguir me curar de uma síndrome depressiva grave. E eu só consegui me curar quando eu retorno ao teatro, quando eu melhoro a minha capacidade de comunicação, quando eu trabalho coletivamente, quando eu trabalho de forma comunitária, de forma pública. Então, o que a gente descobriu, aí depois eu vou trabalhar no Hospício do Engenho de Dentro, né? Onde a doutora Nise da Silveira trabalhou. Então, a gente descobriu, né? Eu descobri na minha própria vivência, na minha própria experiência,
que a produção da doença é uma produção cultural. Se quiser evitar a doença, tem que mudar a ação cultural, tem que mudar a maneira pela qual você se comporta. Então, você faz dieta herbívora, você faz exercício físico regular, você faz música, você faz teatro, você canta, você dança, você se expressa, você coloca a sua opinião para fora, ou você vive como um gado, só engolindo, 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 engolindo. Engolindo televisão, engolindo rádio, engolindo cinema, engolindo o que te mandam fazer, engolindo tudo. Né? Então, isso é uma coisa que está bastante clara na nossa prática. O paciente que é culturalmente passivo, que é culturalmente alienado, que só engole, que só deglute, né? Ele está em situação de vulnerabilidade de saúde mental. Ele está fraco do ponto de vista de saúde mental. Ele está vulnerável à invasão de ideias patológicas, de ideias patogênicas, de ideias falsas. Ele está vulnerável à invasão de ódio, à invasão de ideias de extermínio, ideias obscuras, né? Ideias violentas. Então, essa doutora Nise, e tem muitos outros grupos fora do Brasil, dentro do Brasil, pessoas fazendo grandes trabalhos, né, de educação popular, de educação cultural, de ação cultural para a liberdade, de pedagogia da autonomia. E o grande achado que a gente pode falar é isso. Isso promove saúde mental. E a promoção da saúde mental é a promoção da saúde geral. Não há saúde geral sem saúde mental. Não há saúde do corpo sem saúde da mente. Como diziam os romanos, muito antigamente, mente sã, corpo são, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente trabalha muito, fala muito, e que eu acho que tem que falar muito mais, porque as pessoas em casa não têm noção disso, né? Isso é uma coisa desconhecida, né? Essa abordagem. Hoje a gente vive hoje uma insegurança muito grande, né? De não saber o que vai acontecer, quanto mais tempo a gente vai precisar ficar nesse isolamento, né? De quarentena. Você acha que pós-quarentena, essa insegurança, por exemplo, de estar muito próximo, talvez, de uma pessoa, de estar num lugar muito cheio, você acha que essas inseguranças ainda vão continuar por um tempo? Ou vai ser uma grande euforia e todo mundo vai querer se juntar? O que você acha que vai acontecer depois que a pandemia passar? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que fazer um carnaval, né, para comemorar o final da quarentena. Eu acho que isso é a medida assim, de melhor promoção de saúde mental, que a gente pode fazer uma grande festa e todo mundo para a rua cantar, dançar, né, tocar, que é o que a gente sabe fazer. E só a gente sabe fazer, na verdade. Você vai ver no mundo aí, o pessoal está muito triste. Está todo mundo sem opção. Agora, é óbvio que a gente está traumatizado, né? É óbvio que essa pandemia é um trauma. É óbvio que a maneira como essa coisa que a imprensa está fazendo, de noticiar morte a morte, isso não se faz. Isso traumatiza a população, isso assusta. A gente fica falando, morreu um de infarto agora, morreu outro de derrame. No mundo, são 56 milhões de mortes por ano. A cada hora, morrem 6 mil pessoas no mundo. E a gente não fica falando, morreu um ali de infarto, morreu outro de derrame, morreu outro de câncer, morreu de acidente de carro, morreu porque foi assassinado, né? Então, isso é uma questão. Então, a nossa população está traumatizada. A nossa população está apavorada. A nossa população está com medo de morrer. Está com medo, né, de levar um vírus na cabeça, né, um vírus perdido, e morrer, né, de uma hora para outra. E isso não é verdade. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é morrer os fodidos, quem já está arrasado, destruído. Eu tive ontem notícia de 2 mortes em Realengo, né, na minha comunidade de origem. Uma pessoa que morreu, uma senhora de 60 e poucos anos, morreu Covid positiva, né, de pneumonia. Agora, era um caso de depressão gravíssima. Era o quadro mais grave da nossa comunidade toda. Uma síndrome depressiva de mais de 30 anos, uma pessoa muito debilitada, né? Traumatizada, oprimida. Então, isso deveria ser discutido. Os fatores mentais, os fatores das condições de saúde que a pessoa está atravessando como fatores de risco. E o outro caso de morte que foi no mesmo dia, foi uma pessoa com uma doença neurodegenerativa, né? Que é uma esclerose lateral amiotrófica, que ele já vinha evoluindo mal, mas também muito deprimido, também com uma história de depressão gravíssima, uma família também disfuncional, com várias doenças
na própria família, né? Então, isso chama a atenção de nós, que quem está em perigo são as pessoas que não cuidam de si próprias, que não fazem exercício físico, que não se alimentam direito, que não têm uma condição de vida estimulante, que não têm um trabalho estimulante, que não têm uma educação estimulante. E a maioria do nosso povo, uma grande parte, está vivendo dessa maneira, né? O Rio de Janeiro é uma cidade de 7 milhões de habitantes, onde uma grande quantidade da população vive de forma excluída, vive de forma sem poder circular, sem poder trabalhar, sem poder viver direito. Então, essa é um debate que nos interessa fazer, né? Quais são as condições de promoção da doença e quais são as condições de promoção da saúde? O que está acontecendo na nossa clínica mostra isso. As pessoas que estão tendo infecção e morrendo são aquelas pessoas que não se cuidam, que já vinham doentes, que já vinham com doença crônica, que já vinham sem fazer exercício, que já vinham sem se cuidar, sem se alimentar direito. Então, é uma questão realmente de pensar se o nosso sistema produz saúde ou produz doença. E a resposta é clara, nós estamos produzindo doença. A medicina, ela se distanciou tanto das pessoas e se fechou tanto dentro de hospitais e drogas e máquinas e coisas tão poderosas que nós esquecemos o Hipócrates, que é o fundador da medicina ocidental, né? Quando ele diz que a gente tem que estar de olho na família, é na comunidade, é na água, é na comida, é no discurso, são nos sonhos, são na maneira como as pessoas estão vivendo, qual é o sonho de vida que elas têm, como elas estão experimentando, né, e construindo a sua vida. Aí é que o médico tem que trabalhar. E é muito importante trabalhar com uma pedagogia da autonomia, que emancipe o doente e não transforme o doente num dependente, né, do sistema, num dependente de droga, num dependente de droga farmacêutica, de droga psicotrópica, né? Então, isso é uma reflexão que, infelizmente, nós não temos visto ninguém fazer dentro do discurso público, né? Só se fala de vai morrer, morreu mais, patogenia, o mercado financeiro quebrou, vai parar a economia, vai ter desemprego. Ninguém fala de que, enquanto nós estamos nessa quarentena, nós tínhamos que estar fazendo dieta levíssima. A dieta é chave na quarentena. Só se alimentar à base de frutas e vegetais. Não colocar mais energia do que você precisa para dentro, porque essa energia vai desviar e vai dar problema, e vai inflamar, e vai dar angústia, e vai dar depressão. O exercício físico, a ginástica, é vital nesse processo. Quer dizer, se você estiver fazendo exercício físico regularmente, e tomando sol e fazendo vitamina D e melhorando o sistema imune, você vai estar melhor e vai estar com menos chance de adoecer. A higiene mental, né? A boa convivência com a família, o conhecimento. Nós conhecemos a história dos nossos pais, nós conhecemos a história dos nossos avós, nós conhecemos as histórias dos avós dos nossos avós. Não conhecemos. O brasileiro parece que deu na árvore, não tem passado, não tem memória. E aí sai todo mundo se dando porrada, esfaqueando, falando mal. Então, isso é o grande momento. Quer dizer, nós estamos dessa maneira, não é porque nós somos vagabundos, nem preguiçosos, nem mestiços, né, como o discurso racista costuma falar do Brasil. Nós estamos nessa situação porque nós somos um povo altamente traumatizado. Estamos vivendo traumas dos mais violentos. Se a gente vai nas comunidades, vai circular, vai trabalhar, atender as pessoas, aqui no Rio a gente vê coisas do Arco da Velha, né? A gente vê situações assim para lá de cruéis, de violentas. Então aí é que está a nossa loucura. Aí é que está a nossa doença. Quer dizer, a nossa doença é competição, é competição psicológica, né? É competir contra nós próprios, é sabotar o nosso próprio povo, sabotar a nossa própria família, sabotar a nossa própria comunidade. Qual é a dificuldade psicológica que a gente tem de cooperar uns com os outros, de cooperar com as nossas famílias, nós próprios, de cooperar com a nossa comunidade, de entender que nós somos um organismo coletivo, né? E que sem cooperar nós vamos ser esmagados de novo, de novo, de novo. Né? Então aí está uma questão psiquiátrica muito grande. Agora, para finalizar, eu queria que você falasse sobre uma situação que é a situação do isolamento, né? Dessa sensação de ver a vida passar pela janela.
O que isso significa, né, psicologicamente falando, como isso afeta a gente, o ver a vida passar pela janela? Pois é, esse isolamento social, né, e o ver a vida passar pela janela, ele é muito, para nós psicólogos, psiquiatras, né, que estudamos a psique, ele é um momento muito interessante, porque na verdade te volta para dentro, né? Você olha a janela de fora, mas na verdade abre a tua janela, o teu umbigo é um buraco negro, né? E aí você entra pelo umbigo, daqui a pouco você está num lugar desconhecido, né? Você está introvertido, como nós chamamos, né? O foco da nossa consciência, ao invés de estar na nossa vida cotidiana, nas nossas tarefas cotidianas, no nosso trabalho e tudo, ele está para dentro da nossa psique, para dentro do nosso espaço subjetivo, né? A gente fica introvertido, a gente fica internalizado. E aí, do ponto de vista psicológico, isso é uma grande questão, né? Porque quando você entra para dentro de você, o que você vai encontrar? Você vai encontrar suas memórias, você vai encontrar suas memórias boas, vai encontrar suas memórias ruins, vai encontrar os seus traumas, vai encontrar os traumas da sua família, vai encontrar os traumas da sua história. Então, isso nós chamamos de reativação traumática, né? É isso que causa as crises mentais. A pessoa está internalizada e fala, não quero saber, eu não quero ver os estupros que eu vivi, eu não quero viver as agressões, eu não quero viver a negligência que eu vivi no passado. E a armadilha é justamente essa. Quer dizer, você não pode fugir de você próprio. Você tem que resolver. Brigar amplifica o problema e fugir cronifica, né? A coisa vai atrás de você. O que resolve é você decifrar o enigma, né? E nós que estamos fazendo psiquiatria comunitária aqui no Rio, no Brasil, né? No Rio de Janeiro, também fora do Brasil, mas aqui no Brasil principalmente, nós sabemos quais são os fantasmas da nossa comunidade. O nosso fantasma da nossa comunidade são mulheres que apanham do marido, maridos alcoólatras, crianças sexualmente abusadas, crianças violentadas, crianças que não têm escola, que não têm comida, que não têm casa, que não têm água limpa. Todos nós apanhamos quando éramos criança. Todo brasileiro levou porrada dos pais levaram porrada dos avós, os avós levaram porrada dos avós, até a Casa Grande e a senzala, que a Casa Grande dava porrada na senzala e a senzala dá porrada nos filhos da Casa Grande quando cuida dos filhos. Então, isso cria uma situação de trauma transgeracional, de trauma que atravessa as gerações e amplifica. Então, nesse momento do isolamento, de extremo introversão, é a grande oportunidade que nós estamos tendo de curar os nossos traumas a partir da compreensão. Se nós formos capazes de compreender como esses traumas foram gerados, qual é a cadeia de causas que estão envolvidas na geração desses traumas, e quando você compreende, você integra eles na nossa consciência, e aí você é capaz, então, de fazer sentido, e, inclusive, evitar o comportamento que reproduziria esses traumas. Então, isso precisa acontecer em nível nacional, em nível internacional também, mas nós não podemos falar de fora do Brasil, estamos falando de dentro do Brasil. Então, a televisão, as mídias, os rádios, eu tenho falado, nós temos que fazer uma novela, que fale da história do povo brasileiro, uma novela que junte as memórias do povo brasileiro, porque essas novelas que estão aí, elas detonam as memórias do povo brasileiro, né? Elas alienam as memórias do povo brasileiro. Então o povo vai ficando cada vez mais alienado, mais doente. Mas se nós tivéssemos agora uma novela que falasse dos africanos, que falasse dos indígenas, que falasse dos portugueses, dos espanhóis, dos povos mediterrâneos, que veio para cá todo mundo fudido, perseguido pela Inquisição, perseguido pela escravidão, que era olho por olho, dente... olho por olho, dente por dente, que isso não é um Estado civilizatório, que nós podemos alcançar outros níveis de civilização, de organização social, eu não tenho dúvidas que seria uma estratégia, que é o que a gente faz, né? Acaba que a gente produz muito isso, teatro, música, a gente produz muito filme, a gente produziu já novelas para a internet, né, com os nossos pacientes, e isso funciona pra caramba. Funciona pra caramba porque estrutura a imagem de uma pessoa, né? É necessário estruturar as imagens, as memórias, a identidade das pessoas. A crise que nós estamos vivendo, toda crise mental, é uma crise identitária. É aquele momento que você não sabe de onde você veio, você não sabe onde você está e você não sabe para onde você vai. E isso se cura com a restauração das memórias.
e se cura através da ação cultural, da cultura, da televisão, do rádio, da música, da poesia, do teatro, como instrumentos de restauração de memórias, instrumentos de anamnese. E isso é a coisa que eu acho mais urgente no Brasil hoje. Nós não podemos prosseguir sem juntar a nossa memória e sem saber quem nós somos, porque isso é que produz a nossa desunião. A nossa competição é provocada pela falta de uma noção de uma ancestralidade comum, de uma ancestralidade que todos nós viemos da mesma farinha, da mesma África, do mesmo indígena, do mesmo caboclo, do mesmo mulato, desse povo misturado que nós somos, e que tem uma identidade comum e que precisa se unir para poder cuidar da saúde da família e da comunidade. Sem essa união, nós vamos continuar nessa medicina que remedia e não previne, né? Então, a gente fala que a gente faz uma psiquiatria preventiva, que junta as memórias e aborda os traumas das pessoas antes que as circunstâncias sociais violentas reativem esses traumas e provoquem os famosos sintomas psiquiátricos, né? As crises psiquiátricas, as crises psicóticas, as crises neuróticas, que é o nosso dia a dia de trabalho. Tá ótimo. Doutor Vitor, muito obrigada por conversar comigo aqui hoje, viu? Tá bom. Obrigado a você. Obrigado Saúde aí para você. pela oportunidade desse debate público, que a TV Alerj, como uma TV comunitária, né? Uma TV que está próxima da comunidade do Rio de Janeiro, acho que tem uma grande força e um grande papel de fazer esse debate da saúde comunitária, porque acaba que eu dei algumas entrevistas aí, eu sempre escuto, e assistir na televisão, vi você e tal. Então, isso é o que a gente está buscando, conversar com a comunidade, debater com a comunidade, fazer um debate público claro, profundo o suficiente e claro o suficiente de modo que as pessoas fiquem mais tranquilas e menos apavoradas, né? O medo é filho da ignorância. E a ciência, quando a ciência é verdadeira, ela produz paz. Quando é pseudociência, ela produz medo. Então, tem uma grande questão aí para a gente debater. Tá ótimo, doutor Vitor. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Dandara. Valeu. Um abraço. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Para rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. Até a próxima.